Você está na Onda Digital. Tudo bem, prefeito? Boa tarde, tudo bem? Assunto é o que não falta agora, né? Assunto? Que falta Né, tempo. Gerson? O Gerson chegou aqui. Falta assunto, Gerson? Hã? Assunto Nossa, mãe, tem, aqui falta dá. tempo. A gente disser que vai ficar até a meia-noite fazendo entrevista com o Davi, conversar, é né? pouco tempo. Bom, prefeito, primeiro, Boa tarde, né? boa tarde, obrigado por o senhor estar vindo aqui conosco, o senhor aceitar o convite, enfim, está se dispondo. Eu ia dar uma entrevista para o Willis, né? E como eu estava aqui perto, aí eu almocei, já vim para cá, daqui já saio, vou para o aeroporto, já volto. Então, vamos lá. Gerson, você quer começar? Não, aqui tem Prefeito, vamos... Comandante, né? Vamos começar. Não tem jeito. A gente vai virar, vai acabar caindo na política, né? Dá para falar de vários assuntos, da gestão, etc. Eu queria fazer uma pergunta sobre transporte coletivo, mas deixa eu começar pelo transporte coletivo. Né? Esse é um nó que o Davi Almeida pegou, que estava amarrado demais, complexo. O transporte coletivo, sempre que me perguntavam que tocava nesse assunto, Gerson, a opinião que eu tinha era: é um problema sem solução. É uma forma de dizer, entendeu? Um problema sem solução, de tão complexo que é. Tem solução, prefeito Davi Almeida? Estamos solucionando, né? Empresas que tinham aí há muitos anos dando problema, eu tirei em 8 meses, eu retirei. Outras que continuam dando problema serão retiradas. Por exemplo, há 20 dias atrás colocamos ônibus novos em circulação, daqui a 10 dias chegam mais 21 ônibus, serão 136 ainda esse ano. Ainda ontem eu fiz um treino à noite, na verdade até quando eu vou me divertir, né? No caso, a minha diversão é correr, eu trabalho bastante, mas eu estou trabalhando porque eu corro à noite lá na Ponta Negra, na quarta-feira, e tem a faixa liberada, tem a minha equipe de cultura está lá, a minha equipe de esporte está lá, eu acabo auxiliando lá e acabo trabalhando também. Eu ouvi um relato de uma pessoa que desceu do ônibus, ela desceu do ônibus e me viu e foi agradecer: olha, os ônibus que a gente está andando agora, os novos que chegaram, né? Quantos chegaram? Desculpa. Não, chegaram na semana passada, acho que foram 16 ou 14, vão chegar mais 21 de 136. 138, com um total de 138, que são os ônibus que vão vir também elétricos, né? Quantos tem elétricos? Serão 12 elétricos. Ainda não tem, vão ser fabricados esses ônibus, não tem a pronta entrega. Nós já temos os recursos, diga-se de passagem, no convênio com o governo do Amazonas, os ônibus elétricos. Os ônibus que nós estamos contratando já não são ônibus, são ônibus do contrato, né, com o Sinatran, da concessão que nós temos. Para que você tenha uma ideia, Jefferson, daqui a alguns dias, eu não vou te antecipar, mas eu vou falar sobre o transporte coletivo de Manaus, uma das poucas cidades do Brasil que não teve problema com ônibus, com descontinuidade de serviços, com aumento de passagem de ônibus, com greves, com manifestações. Nós conseguimos dar ao transporte coletivo uma condição boa, sendo que esse é um dos serviços mais caros da Prefeitura de Manaus. Esse é um dos serviços mais caros que a população de Manaus paga. O sistema, para funcionar, ele precisa de aproximadamente 50 a 55 milhões mês para se manter. Que a prefeitura tem? Não, para se manter. Ah, sim, para se manter, tá? Pra No se total. manter. A prefeitura. A tarifa que sendo é paga, o país inteiro. Mas o país inteiro. Inclusive ontem foi aprovado, né? Um auxílio de 2,5 bi até o final do ano. Aprovaram no Congresso Aprovaram 2,5 bi que vão ajudar as prefeituras, né? A gratuidade do transporte dos idosos, da terceira idade. Já é uma ajuda, só que é só até o final do ano. Nós estamos na Frente Nacional dos Prefeitos, buscando fazer a aprovação de uma PEC para que nós possamos ter um projeto de lei, na verdade. Para todo o sistema. Para todo o sistema. Perfeito. Para que esse recurso ele não seja temporário até o final do ano, que ele seja contínuo, né? Um projeto de lei que o governo federal possa pagar a gratuidade do transporte da terceira da pessoa. Não há terceira hipótese idade. hoje desse sistema funcionar sem injeção de recursos da prefeitura. Não há aqui em Porto Alegre, lugar nenhum mais. Porque nós aportamos, desses 55 milhões por mês, nós aportamos, Jefferson, 25 milhões mês. Vamos fazer uma conta rapidinho? São 300 milhões no ano. 1 bilhão e 200 milhões no mandato. A cada 12 meses, Jefferson e Gerson. Olha essa dupla, Gerson e Jefferson. O sistema não se mantém mais sozinho. Não se mantém. Então,
A cada 2 meses eu deixo de construir um viaduto, uma passagem de nível, alargamento de uma pista, de uma estrada, abrir uma nova avenida na cidade de Manaus. É por isso que a gente vive uma realidade muito difícil com relação à mobilidade urbana. Para manter esse sistema funcionando, nós temos que colocar, injetar, e é todo o Brasil. Para que vocês tenham uma ideia, na pandemia, 214 contratos de concessões em cidades no Brasil foram desfeitos. Porque não tem como se manter. Em Salvador, a prefeitura, só te interrompendo, Jefferson, em Salvador, o Bruno, que é o prefeito de lá, ele municipalizou mais da metade, porque as empresas pararam, não tinha como manter. Então, aqui, para não parar, a prefeitura tem que subsidiar. E isso torna o custo muito alto para que não pare os ônibus, para que os servidores possam ser remunerados, para que nós possamos ter o transporte coletivo funcionando na cidade. Fora isso, nós aprovamos há um mês atrás na Câmara, né, a nova modalidade, a nova lei, para que nós possamos vou trocar todos os ônibus executivos e alternativos, aqueles que funcionam na Zona Leste, todos serão trocados. Pela prefeitura ou não, por quem opera? Por quem opera. Nós vamos fazer uma licitação, acredito que foram, eu não lembro aqui, acho que 310, 320, de 475 caiu para 320, eu não lembro o número aqui, mas nós vamos trocar todos os ônibus para dar um transporte coletivo de qualidade na cidade de Manaus, assim como nós estamos fazendo no transporte rodoviário, que nós estamos trazendo mais 138 ônibus ainda este ano. Prefeito, me parece que nós não paramos exatamente porque a Prefeitura e o Governo do Estado fizeram um aporte significativo de recursos públicos no sistema. Me parece que foi isso. A Prefeitura banca o sistema. Essa 22 parceria... milhões de 55, né? Dá 25 milhões mês. Ou seja, nós estamos ali com quase metade, nós todos manauenses estamos pagando essa conta, né? Exato. Me parece que a tendência é a gente assumir essa conta toda. Ou não? Com a melhoria do sistema, né, com a melhoria dos ônibus, as pessoas começam a andar mais no transporte coletivo. Se eu aumento o número de passageiros, eu diminuo o investimento da prefeitura. Nós estamos diminuindo de 470 para 320, 330, o alternativo executivo. Esse passageiro que fazia esse transporte nesses ônibus, eles vão passar a entrar no transporte coletivo. Convencional. Então, isso diminui o valor que a prefeitura injeta. Por exemplo, hoje, uma luta, vocês aqui são muito experientes, conhecem o que eu estou falando, acompanham a política há muito tempo, uma luta para ter a meia passagem estudantil gratuita. Eu fiz aqui sem alarde, com o governador Wilson Lima. Nós hoje na cidade de Manaus, os alunos da rede estadual e da rede municipal andam de graça no transporte coletivo. Já mais de 3 milhões e 200 mil passagens já foram contempladas com esse convênio com o governo. O governo paga a gratuidade dos alunos do estado, a prefeitura paga a gratuidade dos alunos da prefeitura. E agora a gratuidade do transporte que a prefeitura paga da terceira idade vai ser amenizada até o final do ano, se esses recursos chegarem, nessa PEC aprovada pelo governo federal lá no Congresso Federal. Eu lembro que na campanha, numa outra emissora que eu trabalhava, o senhor esteve lá nas nossas entrevistas, o senhor falava em soluções simples para problemas complexos que nós tínhamos. Sim. O senhor falava em alargar ali a Paraíba, naquela região do Adrianópolis, falava dessa passagem aqui, quando a Djalma Batista se encontra com a Maripiranga, que 6 vias viram 2, aí é um trânsito complicado. Mas eu vejo que o senhor hoje está optando por grandes obras na área de mobilidade urbana. O senhor esqueceu essa parte de pequenos problemas, soluções simples que resolvem grandes problemas? Acredito que em 10 dias, semana passada, na verdade, eu estive no TCE, onde apresentei o projeto do alargamento da Efigênio Salles, da Recife, até a entrada aqui da Morada do Sol. Que eu vim agora, está muito bonito, tudo asfaltado, no padrão da Prefeitura de Manaus, e a gente vai chegar nas outras ruas e avenidas de Manaus. Nós vamos alargar e fazer uma passarela, tirando aquele sinal na frente do TCE, é uma solução simples. Gargalo. Nós estamos já finalizando o processo licitatório para mandar para licitação, na verdade, entre ali a Unip e até o Aeroclube, ali de quem vem da Recife e da Djalma Batista, 6 pistas que rapidamente ali viram 3, é um funil, nós vamos alargar. Aquela que vem pelo bairro da União. Exatamente, nós vamos alargar ali na frente ali do Carrefour, da Unip, vamos desapropriar. Isso é coisa para quando? Agora, mês que vem, já está a licitação já para iniciarmos.
Nós temos 4 grandes intervenções que nós precisamos, que é lá na Bola do Produtor, que é um convênio com o governo do Amazonas. Esse recurso já está no cofre da prefeitura. Acredito que em 30 dias já estejamos licitando, porque é um regime diferenciado da RDCI. Nós temos também recursos da prefeitura, 2 passagens de nível na Avenida das Torres, e também recursos da prefeitura lá na Avenida Brasil com a Pedro Teixeira, próxima à Igreja da Restauração, uma passagem de nível ali naquele gargalo, que é a saída da Avenida Brasil e a entrada na Pedro Teixeira, que é um problema muito sério que nós vamos resolver. Então, são ações como essas, né? E nós estamos também, temos para o futuro, acredito que para o ano que vem, para 2024, interligar ali a Avenida do Futuro com a Max Teixeira, passando a paralela ali a pista do aeroporto, lá vocês conseguem se situar? Sim, claro. Ali é uma intervenção que a gente quer fazer, ainda não posso anunciar, mas a gente estamos buscando outros problemas. Depois que realizarmos esses 2 viadutos aqui, essas 2 passagens de nível na Avenida das Torres, a gente tem que resolver o grande gargalo, que é a saída da Avenida das Torres para o Coroado, ali para quem vai para André Araújo e para a Rodrigo Otávio. Isso aí também nós já estamos antenados com relação a isso, e após o término, a conclusão dessas intervenções, nós vamos apresentar soluções para isso também. A Bola do Coroado é aquele viaduto de 11 alças que o senhor anunciava na campanha. Olha só, a Bola do Coroado... Bola do Coroado, não, desculpa, Bola do Produtor. 12 direções. 12 direções. Esse vai sair agora. Esse já estou com a licitação já praticamente pronta para iniciar o certame. Tempo de construção? 12 meses. 12 meses entre processo licitatório e execução da obra, né? Eu acredito que a gente consiga já para o final do ano que vem. E paliativamente, como é que vai ficar durante a obra aquela Não, região? nós vamos fazer as intervenções, nós vamos fazer as intervenções necessárias para impactar o mínimo possível. Claro que impacta, mas é um remédio amargo, mas que a gente vai ter que aplicar para solucionar definitivamente o problema. Bom, agora deixa eu virar a página aqui da Sim. gestão, vamos entrar naquilo que a gente está louco para política. falar aqui. Vou lhe fazer uma pergunta que o senhor entende. Para apimentar. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta que é a pergunta que todo mundo está lhe fazendo. Quem não está lhe fazendo essa pergunta não sabe. Qual dos 3? Como? Qual dos 3? O quê? Tadeu, Chad ou Sabá? Não, e o Rota? Vocês esqueceram do Rota? Qual dos 4? São 4. Agora... Tá aí uma pergunta que eu não tenho resposta. Meu nome é Davi. Tenha, mas não quer Olha dar. só, meu nome é Davi, só que Davi na Bíblia foi um grande rei, mas teve um filho chamado Salomão. E Salomão, quando assumiu o reinado, ele pediu de Deus algo muito importante, que foi sabedoria. E eu sou Davi, mas eu estou agindo como Salomão, pedindo de Deus sabedoria para poder decidir o que for melhor para o estado do Amazonas. É o que eu estou lutando para fazer uma escolha. Eu sei que eu vou escolher um, devo desagradar 2, eu devo desagradar 3. E isso é um problema, mas eu acredito que eu não perco a amizade de nenhum, porque eles todos são amigos e eles entendem o momento que eu estou passando devido a essa necessidade. Se eu tiro só um, Jefferson, esse um já tinha se inviabilizado de tantos ataques que poderia sofrer. Então eu tirei os 4 porque eu conheço os 4, sei da qualidade dos 4, confio nos 4, porém eu preciso optar por um, e isso vai acontecer no dia do aniversário da minha mãe, que é no dia 31 de julho. Deixa eu lhe colocar outra questão. O prefeito Davi Almeida. Da minha falecida mãe, diga-se de passagem. O prefeito Davi Almeida abre mão, não abre mão da indicação do vice e do senador? Como é que o prefeito Davi Almeida vê esses 2 componentes que envolvem vários interesses partidários dentro dessa aliança feita no propósito da reeleição do governador Wilson Lima? Vou te contar algo aqui de bastidores. Eu estive há 1 mês e meio atrás, 40 dias, eu fui aclamado presidente da nova associação dos prefeitos, por 52 prefeitos. 52 prefeitos do interior me escolheram, me aclamaram presidente da nova associação, que é uma associação paralela à associação dos municípios. 52 prefeitos. Por unanimidade eu fui escolhido. E eu agradeci, agradeço, sou parceiro, amigo deles. E naquele momento o governador Wilson Lima foi lá. E o governador na frente dos prefeitos, fez uma declaração. E aquela declaração me deixou assim, impactado, porque eu tinha que poder dar respostas para ele. Foi exatamente uma semana antes de eu fazer aquela grande reunião do Avante, aquele encontro do Avante em que eu declarei o apoio ao Wilson. Porque lá naquele momento ele disse que ele tinha um compromisso comigo de eu indicar o vice na frente dos 52 prefeitos,
O vice era a indicação do prefeito Davi Almeida e tinha compromisso na minha reeleição. Nunca ninguém falou isso para mim. E ele assumiu esse compromisso. E eu assumi o compromisso de indicar o vice dele. Então, Não tem senador nisso. não, de forma alguma. Não existe senador. Não existe senador. O que existe é a indicação do Davi para a vice do governador Wilson Lima. Isso é fato, todo mundo já sabe. O governador falou, já propagou, eu já falei, já propaguei. Isso é voz corrente. Tudo que se ater diferente disso, se esse acordo for quebrado, aí é outra história. A minha condição de apoiá-lo é essa. Está bem claro. Ele sabe disso e eu sei disso. Então, isso aí é fato consumado. Com relação ao senador, existe hoje a possibilidade, mesmo que não oficial, de uma chapa ter 2 candidatos a senador. Eu tenho no meu partido um nome, Pré-candidato. um pré-candidato a senador, que é o Chico Preto, que é o meu candidato a senador. Não abre mão disso. O Chico Preto é o meu candidato a senador. Acontece que existe um problema eleitoral que estamos destravando, né? Se eu tenho um candidato no meu partido, eu não tenho por que apoiar um candidato de um outro partido. Mesmo que seja do partido do governador, Pelo que eu sei, o governador não tem candidato a senador no partido dele. mesmo que seja o candidato do governador não sendo do partido Olha só, dele. o governador pode ter o candidato na chapa e, pelo que eu sei, pode ser lançado um candidato avulso na mesma chapa majoritária. Agora eu quero que vocês reflitam uma coisa. Quem é o candidato a governador a presidente do governador Wilson Lima? Luciano Bivar. Luciano Bivar. Assim como o Janones do Avante. O Janones do Avante. Meu candidato a presidente é o André Janones, deputado federal do Avante. Meu candidato a governador é o Wilson Lima. Eu falo pelo meu partido. E eu tenho liberdade para apoiar quem eu quiser, até de não apoiar o Janones. Como o governador poderia não apoiar o Bivar e apoiar Não o tem- Bolsonaro. A tendência é essa. Não existe O governador tendência. não pode. Não existe tendência, Jefferson. Como é que eu te dou o Não maior existe partido uma do aliança Brasil? do governador com o Bolsonaro? Vamos lá, existe, mas tu acha que eu te dou? Vamos lá, o União Brasil entregou o partido para o governador, o maior partido, o maior fundo eleitoral. Maior tempo. Pro governo, maior tempo, maior fundo eleitoral, maior tempo de TV, para ele fazer campanha para o adversário dele. Não existe lógica nisso. Mas aí como é que o senhor diz que Olha pode não só, a apoiar eleição o de Janones dois- também? Como é que o senhor poderia não Mas apoiar ele, mas ele não é candidato. Eu não Se sou não, candidato. não. Ó, eu tenho Justamente. liberdade. Eu sou. Ele tá livre. Eu sou. A mãe já não tá com o senhor, né? Mas pelo partido, eu estou lhe questionando, Não, obviamente. eu sou livre aqui no Amazonas para escolher o candidato que eu quiser. Eu Não tá queria com a apoiar mãe. o Bolsonaro. A minha opção é o Bolsonaro. Eu concordo com quase tudo do Bolsonaro. Princípios cristãos, eu sou de direita, eu sou conservador, eu defendo Deus, a pátria, a família, tudo isso eu faço desde que eu nasci, porque eu já nasci no berço cristão, evangélico, na verdade, protestante. Evangélico é um termo mais atual, Moderno. que inclusive até, modéstia à parte, avacalhou um pouco o movimento cristão. Algumas tendências aí que se colocam, muito progressistas, que infelizmente acabam por macular um pouco o evangelho de Jesus Cristo. Mas eu defendo tudo isso. Só que o Bolsonaro é o cara que está tentando destruir a Zona Franca de Manaus. Eu vou apoiar alguém assim? Eu só discordo dele nisso. E como eleitor e como chefe do Executivo Municipal, eu me manifesto em defesa do povo que me elege. Porque o político que é do Amazonas, de Manaus, que não defende os empregos do seu povo, não merece o voto de ninguém aqui. De ninguém. Eu não sou político subserviente. Eu não sirvo a pessoas. Eu sirvo a população do meu estado. O senhor tem hoje uma boa aprovação pelo que a gente vê nas pesquisas todas, e que tem inclusive pesquisas de consumo interno. Graças ao trabalho que a gente tem, né? Nós temos trabalho aqui. Graças a Deus, a sua afirmação ela é assertiva. O povo, inclusive hoje, eu já estive, antes de vir para cá, eu já estive lá no Ajuricaba, lá na ilha do Ajuricaba, já estive no Belvedere, já estive no Flamanal, já estive no bairro do Crespo, já estive no Campos Elíseos. Tudo isso fiscalizando as obras, visitando. E aonde a gente encontra essa manifestação que você fala aí da aprovação do povo? Com todos esses nós aí, Gerson, e
prefeito Davi Almeida, que o senhor está vendo... Eu não sou candidato, hein, Jefferson? Isso é um nó que o governador Wilson vai ter que desatar. É exatamente nesse ponto que eu queria... Eu não serei empecilho nenhum para ele. Ele dizia que a bronca é com ele, né? E realmente está. O governador, claro, você vai dizer que eu já, inclusive, anunciou o apoio. O governador é um bom parceiro, é um bom aliado hoje? Total. Imagina. Olha, vamos lá. Eu tenho quantos minutos? Não, vou falar aqui uma coisa para você. Fique à vontade. O governador foi inviabilizado, foi engessado. A briga política, quando os políticos brigam, quem sofre é o povo. O povo do Amazonas passou 2 anos sofrendo com uma briga política de poder, um querendo tirar o outro, a Assembleia estava dificultando para o governador, teve problema com o seu vice, aí veio a pandemia, nós sofremos 2 anos. Vejam que de 1 ano e meio para cá, como deslanchou o governo do Wilson. Quando os poderes se entenderam, quando todo mundo entendeu que cada um foi eleito, por exemplo, deputado para ser deputado, governador para ser governador, e aí começaram aqui aquela harmonia entre os poderes preconizada por Montesquieu. Cada um é independente, porém os poderes são harmônicos, são independentes, porém são harmônicos. Olha o que cresceu o estado do Amazonas. Fiz uma aliança com o governador, vocês estão vendo o que a gente está fazendo na cidade de Manaus, a transformação da cidade de Manaus, os investimentos que o governo tem feito na prefeitura, e é isso que nós queremos pregar, é isso que nós queremos falar, e é isso que essa aliança que eu tenho com o governador Wilson Lima, espero que se mantenha durante a eleição, que eu quero poder confrontar com aqueles que tiveram tempo, dinheiro e apoio político para mudar o nosso estado e não fizeram, na verdade criaram os problemas e agora se apresentam como aqueles que vão dar a solução para o problema que eles criaram. É muito contraditório. O senhor acha que para o prefeito Davi Almeida o desafio ainda é derrotar e manter longe a velha guarda da política? É mais ou menos isso? Velha guarda da política. Eu penso o seguinte, nós temos que ter respeito. Eu respeito o Amazonino, o Eduardo, que são candidatos, a eles o nosso respeito, mas já tiveram as suas oportunidades. O que um político, um governador, um prefeito precisa para mudar a vida da sua cidade, do seu estado? Ele precisa de tempo, dinheiro e apoio político. O Eduardo e o Amazonino já tiveram todo tempo, dinheiro e apoio político. Eles estão à frente aí há 40 anos. 40 anos desde a redemocratização. 82 a 2022, são 40 anos. E agora os caras que iniciaram querem continuar. Eu acredito que eles já deram a contribuição deles com todo o respeito que eu tenho por eles, pelo que eles já fizeram, já deixaram o seu legado. Agora é a oportunidade que o povo deu e iniciou em 2018 com o Wilson, confirmou comigo em 2020 e eu espero que confirme com o Wilson agora em 2022, deixando assim, virando uma página, fechando a cortina da história política desse estado para uma geração que já teve tudo isso que eu disse, tempo, dinheiro e apoio político, para uma outra geração que está só começando e vocês estão vendo as transformações no estado do Amazonas nos últimos 12, 16 meses, porque o Wilson foi muito inviabilizado em 2 anos naquela briga, não teve tempo para fazer nada, não tinha sossego para nada, preocupação. Agora que ele está governando, administrando, as mudanças estão acontecendo e é isso que eu prego. Deixa eu voltar para essa bronca que ele tem que resolver, que é o seguinte: esteve aqui nessa mesma cadeira que o senhor teve o presidente do PL, o Alfredo Nascimento. Ele disse que não abre mão de indicar ou o vice ou o senador da coligação da qual que o governador está costurando. O senador é todo dele, pode indicar quem ele quiser. O senhor sobe no palanque? O senhor sobe no palanque do senador que ele vai indicar? Não sou obrigado a subir no palanque do senador dele, eu tenho que senador. Não, palanque do senador, palanque comum. Não, eu não peço voto pro senador dele. Não, pois mas o senhor subiria no palanque independente do senador dele estar lá. Normal. O meu palanque vai ser do governador Wilson Lima. Quem tiver lá... Se tiver o candidato a senador dele lá, não tem problema pra mim, não. O senhor se dá bem com o Alfredo Nascimento? Com o Alfredo Nascimento? Rapaz, um cara sensacional. Porque ele também fala que o Sabá seria o cara que vai pacificar toda essa bronca. Esclareça para nós um pouquinho essa coisa do Sabá. O Alfredo diz assim, o ideal era o Sabá ter ficado no PL. O ideal era o Sabá ter ficado numa visão política. Óbvio que o prefeito pode ter outra. Cara, inclusive eu entrei na política para ser cabo eleitoral do Alfredo em 96 para entregar santinho, balançar a bandeira e dirigir um carro. E eu estava naquela campanha. Eu estava no direito Vocês são à vida. Responsáveis. Direito à vida, não foi isso, Jefferson? Então eu sempre falo para as pessoas, olha, nunca distrate
um cara que te entrega um santinho ou que está balançando uma bandeira Aí no que ele vai sinal, virar governador porque um ele dia. pode virar governador, presidente da Assembleia, o prefeito da sua cidade. E o Alfredo é uma figura, um ser humano maravilhoso, um amigo dileto, leal, a quem eu respeito, eu não tenho problema nenhum. Eles podem indicar o governador, até porque eu posso lançar um candidato avulso que independe da indicação dele, fecha lá a coligação. Eu não serei empecilho para o governador Wilson Lima fechar uma aliança com ele. Até eu acho difícil, porque o PL tem candidato a presidente e o União Brasil também tem candidato a presidente. Eu mando no meu partido, eu falo pelo meu partido. Eles têm, no caso o Alfredo Nascimento, tem é legítima a aspiração dele de lançar o candidato a senador. Eu duvido que o Wilson Lima vá aceitar, ele olhando números, olhando pesquisas, ele vai aceitar um candidato que não seja indicado pelo prefeito de Manaus. Deixa eu lhe É colocar... só fazer pesquisa, amigo. Entre palavras, entre fatos, você coloca, entre números, você vai avaliar os números. Nessa questão da pesquisa que eu queria lhe perguntar agora, o senhor entende que o governador Wilson Lima conseguiu sair daquela fase vermelha, aquela fase complexa que foi o período da pandemia, as coisas que aconteceram, a pressão que ele sofreu, Olha, aquela situação o Arthur ajudava ele. pouco vista. Eu vou te dizer O Arthur agora. Neto, o prefeito, ex-prefeito. Grava isso que eu vou falar aqui. Aliás, está sendo gravado. Senhor. Sabe quando que eu peguei na mão do governador Wilson Lima para apoiá-lo? Ano passado, quando ele tinha 3%. Tem gente que chegou agora, quer sentar Na janelinha. na janelinha. Por quê? Porque ele está com 21% em Manaus. Eu saí, antes de vir para cá, eu estava com 2 institutos de pesquisa. Agora é fácil defender o Wilson. Quando eu peguei o Wilson lá atrás, essas pessoas que estão aqui ao lado dele, falando ao ouvido dele, eram as primeiras que atacavam ele. São escorpiões, é da natureza do cara. Então eu acreditei no Wilson quando ele tinha 3% de intenção de voto e quase 72% de rejeição. Foi praticamente quando foi feito esse acordo, esse convênio, essa Exato. repasse de recursos Foi em do Estado. setembro, que veio culminar no dia 24 de outubro, no aniversário de Manaus, com uma assinatura de uma carta de intenção de repasse de 580 milhões de reais para a Prefeitura de Manaus. Então, quando eu acreditei no Wilson, foi quando todos o rejeitavam. Agora é fácil todo mundo chegar e querer sentar na janela, papagaio de pirata, achando que vai se dar bem. É só olhar os números. O senhor assumiu a Não presidência... estou falando isso em relação ao Sim, Alfredo sim. Nascimento. Alfredo Nascimento Não, é sim. o total respeito a ele. O senhor assumiu essa associação nova que vai se opor à Associação Amazonense dos Municípios e congrega 52 prefeitos já. Sim. Qual é a ideia dessa nova associação? Que tipo de articulação o senhor quer levar? É uma articulação para a política, para a eleição desse ano? Veja Como é que bem. o senhor está tocando esse assunto? E como é que surgiu essa associação? Viabilidade de projetos. Viabilidade de projetos, apoio técnico às prefeituras do interior, aos prefeitos, aos ex-prefeitos, porque é o seguinte, você coloca o seu CPF à frente de uma prefeitura e quando você sai, você está cheio de problemas e quando o prefeito sai, ele não tem nada que possa lhe auxiliar. Então a proposta é essa, fazer tipo um ICOT que existia na época, projetos de economia, infraestrutura, pecuária, tudo isso, né, para captar recursos em Brasília, recursos federais, estaduais e municipais, fazer prestação de contas também com relação ao TCE, ao TCU, tudo isso é em função, essa nova associação está aparecendo, está surgindo com a contribuição de todos os prefeitos para manter uma estrutura mínima possível de auxílio aos prefeitos e ex-prefeitos. Prefeito, tem uma bronca que também vai cair no seu colo aí. Bronca? Uma bomba. Bronca é com Wilson. Uma bomba que vai cair no seu colo em algum momento, embora o senhor não seja responsável, que é a taxa de esgoto, né? Em algum momento a prefeitura, o poder concedente, a concessionária vai começar a cobrar essa taxa de esgoto onde houver esgoto. E isso vai trazer uma insatisfação para quem vai pagar 100% do valor do custo da sua água. Como é que o senhor está esperando convencer a população que isso é importante, por exemplo, para a gente tratar a água que joga nos nossos igarapés, que a gente sabe que a prefeitura gasta mais de R$1 milhão por mês para recolher aquele lixo lá? Como é que o senhor vai argumentar com as pessoas isso? Gerson, eu vou te contar, sabe quanto a prefeitura gasta para cuidar do lixo? Uma enormidade. 30 milhões de reais mês. É a maior despesa da prefeitura, a segunda maior transporte coletivo.
eu vou falar aqui então na ordem. A maior despesa da prefeitura por ano, 730 milhões de reais. A dívida que eu herdei. Esse ano eu vou pagar 735 milhões de reais. Dá para fazer uma Manaus nova aí nas ruas. Meu Um amigo, orçamento com de que 7 foi bi, né? 10% é só para pagar as contas que eu herdei. Não fez nenhum empréstimo, nada? Eu fiz o empréstimo, só que ao final da minha gestão, olha só, a gestão anterior, em 8 anos, endividou a prefeitura com empréstimos, encargos e tudo isso em 3 bilhões e meio. E o Davi? Eu emprestei 400 milhões, estou fazendo o que eu estou fazendo aqui na Vai pagar cidade na de sua Manaus. gestão? E ainda vou pagar do anterior, eu devo amortizar em torno de 500 milhões da dívida dele. Só que eu devo pagar desses empréstimos quase 2 bi. Então eu estou fazendo empréstimo, pagando aquilo que eu não emprestei, aquilo que eu não investi, e eu estou investindo em qualidade. Veja bem, ao final do meu mandato, Manaus será uma outra Manaus. Vamos lá. Eu já tenho recursos para fazer o Parque Gigantes da Floresta, os 4 viadutos que eu aqui citei. Eu tenho recurso para fazer o Encontro das Águas, o Parque Rosa Almeida, lá a obra do Niemeyer. Eu tenho recurso para fazer o Mirante do Centro, o local Casa de Praia, que eu estou negociando, vou até aqui antecipar para que a gente possa torcer, tá bom? Estamos negociando com uma grande rede mundial para que ela possa assumir aquele local, e aí Manaus vai ganhar uma visibilidade mundial. Eu estou trabalhando com isso. Nós estamos recuperando todos os mercados e feiras, todos os CRAs. Em 2 anos e meio nós vamos ter aqui a melhor infraestrutura viária do Brasil, que são as nossas ruas. As ruas de Manaus vão estar igual às ruas aqui do bairro onde nós estamos, aonde eu estive agora lá no Ajuricaba. Das 10 mil ruas nós já fizemos mais de 1.000. Semana que vem eu vou dar um relatório minucioso de onde nós já estamos, onde e ainda nós vamos chegar. Então, tudo isso se faz com gestão. Vamos lá, eu tenho 735 só de empréstimo, eu tenho mais 300 do transporte coletivo e mais 360 milhões do lixo. Se eu tivesse a metade disso, nós viveríamos na melhor cidade do Brasil. Eu estou fazendo mais com menos. E eu sei porque é o seguinte, eu estive essa semana visitando uma escola, Gerson, aonde eu quero saber se o que está sendo contratado está sendo aplicado. Eu vou ver se o asfalto que eu estou contratando se tem os 5 centímetros. Eu vou ver se a UBS que eu estou reformando, se ela está no padrão da prefeitura. O prefeito não faz isso. Eu estou fechando lá, eu vou na ponte onde eu estou fazendo a aplicação das estacas, que eu vou deixar aquela ponte para ficar, daqui a 100 anos ela ainda está lá. Para saber da qualidade da aplicação, chamo os meus engenheiros para a gente confrontar os engenheiros que estão executando. Então, tudo isso eu tenho feito para melhorar os serviços na cidade de Manaus. E Manaus já tem 4 melhores serviços do Brasil. Manaus é a número 1 em saúde básica. Manaus é a número 1 em emprego. Cine Manaus é o melhor do Brasil. A Previdência de Manaus, pelo 3º ano seguido, é a melhor do Brasil. A minha Secretaria de Economia tem CAPAG AAA e gestão de excelência, pela primeira vez, gestão de excelência na história, no pior ano da minha gestão, em que eu tive 1 bilhão, Jefferson, ano passado eu tive 1 bilhão e 600 milhões menor em 2021, orçamentariamente, do que eu tive em 2020, a gestão anterior. Isso em plena pandemia e na maior enchente. Ainda assim nós sobrevivemos e ainda assim a população vê o nosso trabalho e se agrada da nossa gestão. Eu sou determinado a dar certo, eu acordo cedo de madrugada para poder realizar o melhor meu para a população tem visto isso, tem aceitado a forma de nós gerenciarmos a cidade, e eu quero poder ser o prefeito das grandes realizações na cidade, e ainda tenho muito a fazer. Tudo isso que eu já falei, eu já tenho recurso em caixa, mas, por exemplo, vou dar uma informação que eu ia passar despercebido. Eu saio daqui, eu vou até a cidade de Boa Vista. Eu visitei essa semana passada a corrida 9 de julho, corri lá, fui convidado pelo prefeito, aniversário da cidade, onde eu estou convidando para vir para a maratona, né, aqui de Manaus, e eu vi lá um grande mirante. Maravilhoso. E eu já tinha aqui em mãos um mirante a ser construído em Manaus, um mirante que eu tinha visto em Dubai. Eu já tenho até o projeto, eu mostro aqui para vocês, mas não posso tornar público ainda. E eu vou a Boa Vista hoje, eu tenho outros projetos. Com a intenção de recursos privados aí.
Não, esse mirante eu já vou ter recursos, inclusive da prefeitura mesmo, que a gente deve anunciar nos próximos dias, aí de forma oficial vou chamar uma coletiva. Na beira do Rio Branco, maravilhoso, 8 andares. Aqui vai ser na beira do Rio Negro, para você ver mais de 130 metros, acredito que é 126 metros de altura, para você ver a pista do aeroporto e ver Manaus toda numa amplitude linda, para você ver a ponte, o Rio Negro, para você ver a Ponta Negra, para você ver toda a cidade de Manaus. Prefeito, o senhor falou em ver a mirante na beira do rio, que dê para ver tudo isso aí. A nossa orla, a nossa beira-rio aí da cidade toda, se a gente olhar na boa, não estou dizendo que é culpa sua, mas é uma coisa feia, é uma coisa mal cuidada, é uma coisa, né? Você tem muito lixo, é uma coisa desordenada. Nós não conseguimos ainda domar essa orla e fazer disso um grande visual para Manaus, que toda a cidade bonita que fica em beira de rio mirante aproveita isso de forma, não só nesse sentido de ter um mirante, mas de ela ser resolvida em um grande trecho. Existe essa hipótese, essa preocupação? Existe sim, nós temos. Só que se eu te falar agora, eu antecipo coisas que eu ainda não tenho a certeza. Né? O ordenamento dessa orla e dessa beira-rio. Eu tenho projetos, eu tenho algumas soluções, inclusive eu vou para Boa Vista e depois eu vou em Marabá, onde tem exatamente isso. Um muro de contenção, onde quando o rio enche, passa uma avenida assim, na beira do rio, e aqui a gente não tem uma pista na beira do rio. Nós não temos. A pista que nós temos é a Pedro Teixeira, que fica distante do rio por causa do exército, daqueles condomínios que tem ali, mas nós temos uma proposta assim, futura que eu não tenho como anunciar agora. Gerson, não posso anunciar agora. Bom, o prefeito tem uma entrevista, né, para dar aqui agora. TV, é na TV. Né, então eu queria obviamente, lhe agradecer por a disposição de estar aqui e falar sobre a cidade, falar sobre a política. Falamos um bocado ainda, né? Meia hora. Dá para falar mais 2 dias aqui direto. Obrigado. Gerson e Jefferson. E tem informação aí que ele não fala também. Sabe por quê? Quando eu dou uma informação, é que eu tenho a certeza de que ela vai se... Quando eu falar, pode ter certeza que vai acontecer. Quando eu não falo é porque eu estou providenciando para que aconteça. Essa é a realidade. O senhor tem uma confiança considerável, né? Confiança no taco, como a gente diz, né? Confia no seu taco. Eu tenho uma certeza, porque eu tenho uma equipe muito boa, preparada, que me municia de informações, inclusive com relação aos investimentos que eu posso e que eu não posso fazer. Então, quando eu anunciar, a população... Vou fazer uma pergunta do Boi para o senhor, se o senhor não deve curtir. O senhor é mais Tadeu ou o senhor é mais Sabá? Como assim? Não, mais caprichoso, mais garantido. Tadeu, Sabá, Chade, Arrota, todos têm a minha preferência. É uma decisão salomônica que eu devo tomar, sendo eu Davi. Dia 31. Dia 31 às 23h50. Dia 31, aniversário da minha falecida mãe, é um domingo. Eu devo correr lá na Ponta Negra, fazer aqueles meus vídeos. Olha, a minha indicação é esse ou é essa. Já está dando a nossa pauta do dia. Perfeito, obrigado pela sua presença. Um abraço, Gerson, um abraço a todos que ouvem a Onda Digital. Boa tarde. Você está na Onda Digital. Quem escuta sabe.